Pessoal, Fala pessoal, mais um Escalando com Franquia. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Cristiano. O Cristiano, ele é franqueador, ele é de Manaus e, cara, ele tem um modelo de negócio muito diferenciado. Eu sempre falo com as pessoas que acham que franquia é só para alimentação, né? Sendo que a gente vê um crescimento gigante de franquias de serviço. E mais importante do que franquias de serviço é conhecer um franqueador que ainda está desenvolvendo uma franquia de um modelo de negócio super diferente. Então, convidei ele para falar sobre modelo de negócio inovador. E seja bem-vindo, Cristiano. Pode começar aí. Eu vou liberando a galera aqui e a galera vai entrando, tá? Show de bola. Obrigado, Daniel, pela apresentação aí. E, cara, é isso. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, de uma forma bem resumida, para que vocês entendam. É um nicho bem diferente, né? Meu nome é Cristiano, tenho 27 anos de idade. Comecei no mundo das franquias aí com 23, bem novo. Geralmente o pessoal da minha idade tá aí no marketing digital, tá fazendo outras coisas. Eu olhei o mercado de franquias como algo consolidado, né? Algo que já existe há muito tempo, algo provado ali. Então, e tive uma oportunidade de mercado que não são poucas pessoas têm, né? Alguma coisa que ninguém fez ainda. Só que, é claro, com a inovação, com o pioneirismo, vem as suas dificuldades. Nem tudo é só alegria, né? Que você tem que criar algo ali basicamente do zero. Sou fundador da Libre Skate Park, que é uma rede de escola de skate e patins com loja integrada, né? Começou somente com uma escola de skate, né? Eu ando de skate há mais de 15 anos da minha vida. Viajava o Brasil competindo, era atleta, né? Então, meu sonho sempre foi ser um skatista profissional. Por uma ironia do destino, acabou que não deu certo, eu me lesionei, né? No filmando para um vídeo. E com isso, eu precisei enxergar uma nova forma de continuar vivendo da minha paixão, né? Que é o skate. E foi quando eu comecei a ver o skate numa vertente mais educacional. Então, na minha cidade natal, que é Manaus, não tinha ninguém dando aulas de skate, ensinando como é que faz para uma criança andar de skate, né? E isso nunca foi tão comum. Normalmente a gente aprende isso sozinho, vai para a rua, pega, cai. Então, nunca foi tão comum, mas a gente já tinha ali alguns professores, né? Pelo Brasil, pouquíssimos. E eu comecei basicamente do zero. Então, a minha jornada foi começando como professor de skate. Então, antes de pensar em franquia, antes de qualquer coisa disso, de ter um negócio próprio para ministrar essas aulas, eu comecei numa pista pública, né? E lá eu brinco, né, que foi o nosso MVP, né, que é o nosso mínimo produto viável. Lá a gente constatou que de fato existia uma demanda reprimida, né? Então a gente começou a oferecer o serviço de aula de skate, começou a divulgar na internet. Apareceu um aluno, apareceu 2, 3, 4, 5. Então, a gente constatou que tinha uma demanda para isso, tinha um público, né? E eu não perdi tempo. Eu sabia que, cara, aqui tem um negócio. Então, desde ali, eu já comecei a criar uma marca, já comecei a pensar em metodologia, né? Que eu acho que a gente vai falar muito sobre isso hoje, né? Os diferenciais, quais os diferenciais do teu negócio? Porque o teu candidato a comprar uma franquia, ele vai comparar. Ele vai pegar a tua franquia, ele vai botar outras na mesa. Por que eu vou escolher essa franquia? Né? Então, desde o começo ali, eu acho que essa era uma das minhas perguntas chaves assim, que eu fazia na minha cabeça. Qual vai ser o nosso diferencial? E um dos nossos maiores diferenciais foi a nossa metodologia. Desde o começo, a gente está falando ali de 2021, 2020, eu já comecei a criar os exercícios, né, que iriam ser ensinados. Eu já tinha uma vivência, né, como skatista e entrei na faculdade de Educação Física, né, para entender um pouquinho melhor do corpo humano, para me aperfeiçoar nisso. Então, a gente foi criando a nossa metodologia ali desde o começo, tá? E eu sempre, desde o primeiro ano, eu já tinha essa visão de franquia. Algo já falava assim que, cara, isso aqui vai virar franquia, eu quero isso, sabe? Eu nunca me contentei ali em ser só um professor. E foi muito rápido o processo, em poucos meses aí eu já estava com a agenda lotada dando aulas, e aí eu chamei um outro amigo para dar aulas comigo, ele ficou numa pista, eu fiquei em outra, e nisso eu já comecei a replicar um processo de metodologia, então eu ensinei para ele como é que funcionava aquilo, né? Então, uma ideia totalmente embrionária, e com isso a gente iniciou. Pode falar, Danilão.
Não, isso é muito maneiro o que você falou. E, pô, a gente está aqui com grandes pessoas aqui, o Maurício da Bauru que está aí, Gilberto da V4, né? Uma galera muito boa de negócio. E, cara, como que você teve essa visão de ser uma franquia se hoje você é a primeira franquia do setor e que provavelmente, cara, eu não conheço outra franquia nesse estilo, né, de serviço. Exatamente. A gente hoje ainda, por enquanto, né, eu brinco, a gente é a única franquia de escola de skate e patins. A gente tem outras escolas de skate, é claro, mas negócios locais ali. Mas, cara, acho que assim, naquele momento que eu era professor, eu via que eu não queria continuar sendo professor, porque eu ia ter que dar muita aula e ocupa o nosso tempo, a gente não consegue escalar, né? Então, eu comecei a pensar formas de escalar. Cara, como é que eu posso escalar isso sem depender de mim? Eu tenho que ter outros professores, eu vou ficar em pistas públicas, eu vou, sabe, escalar isso a nível nacional em pista pública. Pô, mas seria legal a gente ter uma pista particular, uma pista nossa. Porque hoje, da Libre, um dos nossos maiores diferenciais é que a gente é um espaço familiar. Esse é um dos nossos maiores diferenciais, porque o que acontece? A gente tem uma demanda de crianças que querem aprender a andar de skate e patins, falando do público classe A e classe B, né? Eles querem aprender um esporte radical ali, e querendo ou não, o skate e patins são esportes bem populares. Só que o pai, ele tem um certo receio de deixar o filho praticar, porque ele vai numa pista pública, é um ambiente mais marginalizado, pode acontecer alguma coisa errada, ele não tem controle do que pode acontecer ali. Então, a nossa maior virada, assim, quando a gente pensou em ter o nosso próprio negócio, falou, cara, a gente precisa, antes de transformar essa franquia, ter um projeto arquitetônico para esse público em questão, para ele se sentir seguro ali dentro, né? Ele precisa ver que existe uma metodologia. Então, desde o início foi pensado nesse tipo de público, né? Que é o nosso público-alvo, público classe A e classe B. E aí que veio a minha maior dificuldade, né, quando eu pensei em formatos de escalar e decidi que não, a gente vai ter uma pista nossa. Primeiro a gente vai testar antes de transformar isso em franquia. Então eu fiquei 8 meses, né, na minha própria pista, né, eu posso contar um pouquinho depois como é que foi essa história. E uma das maiores dificuldades foi que quando eu pensei em transformar em franquia, tá legal, agora eu vou para o mercado ver o que o pessoal tá fazendo. Aí não tinha franquia de escola de skate e patins. Aí, o que eu fiz? Eu mandei mensagem para o dono de uma escola de skate lá em Florianópolis, né? Porque, cara, não tem franquia, tá? Mas tem escolas de skate, tem já pessoas que fazem isso que eu quero fazer. E pedi para ele me receber para, cara, a gente bater um papo e entender como é que funciona o business, porque zero, assim, a minha cidade, por exemplo, não vou abrir uma hamburgueria. Pô, tem 50 mil hamburguerias para te trocar ideia com alguém, para te comprar um curso, para te ir em um evento, né? Todo tipo de negócio tem isso do seu mercado. O meu não tinha. Então eu tive que ir para uma outra cidade lá para Floripa para trocar ideia com esse cara e deu tudo errado, porque eu mandei mensagem para ele, ele topou me receber, viajei até lá, quando eu cheguei lá o cara simplesmente me ignorou. Não respondia minha mensagem, não me atendia e simplesmente me ignorou total. E foi ali que eu tomei minha decisão de fazer o negócio. Falei, cara, eu vou fazer. E aí eu fui lá na pista dele, fiz aquela pesquisa de mercado, fiquei lá o dia todo, olhando tudo, tirando foto, sabe? Filmando e vendo o que é legal, o que não é. E nisso eu comecei a minha própria pesquisa de mercado e de entrar em contato com todas as escolas de skate que existiam no Brasil. Então hoje eu tenho uma planilha com cada mapeado, cada ponto forte, cada ponto fraco. Como é que é o atendimento no WhatsApp? Tá, sabe? O que é bom, o que é ruim. Então eu fiz isso com todas as escolas de skate antes de começar a franquear. Para a gente começar certinho. E eu me inscrevi em outras escolas de skate, em escolas de outros esportes, isso é muito importante, né? Eu jogo tênis, e aí eu comecei a fazer aula na escola Guga, que é uma grande franquia aqui no setor esportivo. Então, eu comecei a ter um entendimento melhor sobre metodologia, sobre tudo isso. Então, eu tinha todos os motivos do mundo para dar desculpa, né? Cara, não tem alguém para modelar, como é que eu vou fazer? Não sei. E eu fui quebrando todas essas desculpas e indo atrás, né? Que eu acho que esse é quem quer faz acontecer, né? Porque
eu não tinha experiência profissional, comercial, eu apenas era um atleta de skate, então eu tive que meio me capacitar basicamente sozinho, né, ir atrás de todas as informações do mercado e fui formatando. Gilberto está com a mão, pode falar? Eu tenho uma dúvida interessante, porque quando eu fiz faculdade, né, eu fiz administração 4 anos, de 2000, meio de 2011 até meio de 2015, e a gente tinha o TCC, né, e na época o TCC podia ser um modelo de negócio. E um colega meu de sala tinha detectado que o skate era o segundo esporte mais praticado no Brasil, né? Eu entrei um pouquinho atrasado aqui, então perdi talvez algumas coisas que você falou, mas a minha dúvida é que, pelo que eu vi assim no seu site aqui agora, a primeira unidade já nasceu em 21, que foi o ano já da Pandemia. segunda, né? Mas sim, mas a segunda Olimpíada que já tinha o skate, né? E sempre teve um estigma, né? Meio de, vou colocar entre aspas, vagabundo, skate, Sim, surfista, sim. e talvez com essa chancela olímpica esse estigma foi diminuindo, e como já era um esporte muito praticado, né, no Brasil, ele só não tinha os holofotes que outros esportes, por exemplo, o futebol tem no Brasil. Eu queria entender, né, às vezes você já até falou, né, eu entrei um pouquinho Não, a gente não atrasado. falou não ainda. Ah, tá. Eu queria entender um pouco sobre a questão dos primeiros alunos, né? Porque já existia esse estigma social com surf e skate, acho que principalmente no skate, né? O skate surgiu através do surf, né? Nas piscinas ali na Califórnia, então eu acho a história bem legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque era um modelo completamente novo, né? Era sempre open, num lugar aberto, né, que a galera Isso. praticava. Como é que você mudou esse paradigma, mais do que modelar, que já foi difícil para caramba, que é o que você está falando, mas como que você abordava e trazia os seus primeiros clientes? Quais eram os seus canais de venda? Qual que era o seu pitch? O que você vendia efetivamente? Porque hoje é chovendo molhado, né? Virou até um esporte olímpico, enfim, mas lá em 2021 ainda era muito recente isso e ainda carregava mais estigma social do que hoje. Eu até brinco, né? Eu falo que, cara, eu sabia que a onda ia acontecer e a gente precisava estar preparado para surfar. Eu sempre, nossa, eu tinha uma fé inabalável disso. Que, como você falou, no início era tudo mato ali, né? E, cara, um dos nossos maiores objetivos hoje com a Libre é, de fato, posicionar o skate, o patins, e não deixar ele atrás de outros esportes. Não, a gente também pode ser um esporte tal qual o tênis, tal qual o futebol, o vôlei, e tirar essa visão, desmarginalizar, né? Porque o que acontece? O skate ele sempre foi visto como um hobby, né? Hoje é até estranho a gente falar esporte. Hoje é esporte por causa das Olimpíadas e tudo, mas antes não era assim. E como eu falei ainda há pouco, quando eu comecei a dar aulas na pista pública, eu percebi que a maior trava dos pais era justamente essa questão da marginalização. Pô, meu filho vai praticar um esporte vagabundo? Então, ali, fazendo um trabalho de mídia muito bem feito no Instagram, vendendo principalmente felicidade e segurança, a gente conseguiu atrair esse público, né? Então, esses são Mais os nossos. orgânico mesmo no início, foi completamente orgânico. Total. Cara, Parabéns, eu parabéns. comecei, eu comecei a Libre e pedi para um amigo fazer um design no Instagram, paguei ele R$ 50 e os amigos começaram a compartilhar e veio o primeiro aluno. O primeiro aluno já maior dificuldade, eu era um aluno autista, né? Já assim, nossa, vocês não têm ideia do quanto foi difícil. E foi, cara, do absoluto zero mesmo. E depois que a gente constatou que existia essa demanda, que os pais queriam algo mais estruturado, algo mais certinho, profissional, a questão. Vamos profissionalizar essa parada, vamos levar o jogo para outro nível, sabe? Quando eles viam que a gente estava fazendo isso, pô, a gente começou ali a passar de 50, 60 alunos, e nisso um aluno nosso começou a já, cara, vocês precisam ter uma pista de vocês, vocês precisam ter uma pista de vocês, uma pista coberta, porque aqui em Manaus passa metade do ano chovendo, e não tinha nenhuma. E, cara, só para vocês terem ideia, esse amigo emprestou R$ 5.000 para a gente, e com isso a gente conseguiu pagar o primeiro mês de aluguel do galpão. Foi assim que a gente começou. Um amigo comprou um ventilador, outro amigo comprou outro ajudou a fazer os desenhos e tal. E isso em plena pandemia, no auge da crise dos respiradores. Não sei se vocês lembram que teve essa questão aqui em Manaus, o pessoal não tinha oxigênio e tudo.
E eu estava assinando o contrato de aluguel da primeira Libre ali, na fé que o comércio ia abrir na semana seguinte, tudo ia voltar a funcionar. E foi assim que aconteceu. E a gente começou a rodar e, cara, 8 meses depois, a gente constatou que a gente tinha um negócio muito bom. Mesmo estando totalmente errado, num bairro classe C, D, sem estacionamento, tudo para dar errado, e o negócio estava faturando mais de 50 mil reais. E ali eu vi, cara, tem potencial. Foi quando a gente formatou o negócio para ser uma franquia, né, fazendo muito estudo de mercado. E aí, cara, depois da formatação, no primeiro mês, a gente vendeu a nossa primeira franquia para 2 alunos nossos. E que, inclusive, os caras que estão com a gente até hoje, já há mais de 4 anos já de operação, super satisfeitos. Então, teve toda essa dificuldade aí. Mas o principal, cara, foi mostrar que a nossa metodologia de aula traz segurança, evolução e diversão. Quando a gente conseguiu transmitir esses 3 sentimentos para o público-alvo, aí ficou fácil. Aí ficou fácil, um indica outro, e aí o negócio foi crescendo. Pode falar, amigo. Deixa eu só terminar minha pergunta antes do... Eu não sei se é o nome da Baurucas Pipocas aqui. Maurício, né? Maurício, eu acho que o Danilo falou. Pode chamar pelo nome, não tem problema não. Ah, tá. Mas, entender, você já tem um mapeamento do seu ICP, do seu cliente ideal, de quem que para entender isso, porque você falou, né, aí começou a vir o seu cliente ideal ali. Eu queria saber como é que você fez esse mapeamento. É uma construção da resposta, né? Primeiro, seu primeiro cliente, como é que você descobriu quem era seu cliente ideal para entender a lógica aí? Cara, a gente descobriu o nosso cliente ideal da seguinte forma, né? O que acontece? Hoje, todo mundo pensa que o nosso público-alvo, o nosso cliente ideal é o skatista e o patinador. E não é. Menos de 5% da receita de todas as franquias nossa vem da pessoa que é skatista e que é patinador. Então, o pessoal até se surpreende isso. Então, cara, como assim? Vocês têm uma escola de skate, uma escola de patins e o público de vocês não é o skatista, não é o patinador? Não é. Porque o skatista e o patinador, ele é um público C e D, na sua grande maioria. Então, hoje, por exemplo, falando aqui, quanto é o preço da mensalidade de vocês? Então, nossa mensalidade inicia a partir de R$350 por mês, sabe? E aí tem que comprar skate, tem que comprar patins, tem que comprar tudo aquilo. E a pessoa que já anda de skate, ela não está disposta a fazer esse investimento, sabe? Então, de fato, o que a gente vende é mais a segurança, o atendimento personalizado para esse pessoal classe A e classe B, sabe? Que não quer que o filho corra riscos e tudo isso. E, cara, foi totalmente assim... Isso eu já sabia desde o início, porque eu já tenho essa vivência, né, como skatista, então eu conheço o público que estava ali no meio, já sabia que não ia ser eles que iam sustentar de fato o negócio, apesar de que a gente tem serviços para eles também, né? Sempre falo muito aqui de aluno, de escola de skate, patins, porque 80% da nossa receita vem das aulas, né? Sem as aulas o negócio não fica de pé. Mas a gente tem o day use. Já sei andar, quero pagar um day use lá para usar a pista, pode usar. Aluga skate, aluga patins, aluga equipamento de proteção, aluga espaço para fazer eventos, né? Então, tem outras coisas que a gente foi agregando também, que tem esse público. Vai lá, Maurício, eu tenho uma outra dúvida depois. Vai lá você antes. Valeu. Fala, Cristiano. Parabéns pelo processo aí, hein, cara. Show de bola. Eu acho mais legal de todas as coisas é a marca, porque parece que é uma marca grande e muito conhecida. Então, parabéns aí pelo posicionamento. Obrigado. Isso é um motivo muito importante, né? Cara, a minha pergunta aqui para você é o seguinte: o cara que ele vai ser franqueado, esse cara ele compra pela paixão no esporte, porque ele entende, ou como ele olha e fala, isso daqui dá dinheiro para investir? Como é que ele consegue ter essa visão de que o negócio vale a pena o investimento e que ele vai ganhar dinheiro com aquilo? Cara, isso foi outra coisa que pegou a gente também, porque a gente pensou, cara, a gente vai vender franquia para quem já anda de skate. E nenhum dos nossos franqueados é skatista. E eu tenho um franqueado, na verdade, que é patinador, que era professor de patins, mas que é professor de patins, mas o restante, cara, eu tenho gente do mercado financeiro, eu tenho 3 franqueados só do mercado financeiro, mercado imobiliário, mas que basicamente
acreditaram na inovação do negócio e ele já tem uma paixão por uma cultura alternativa. Então, às vezes, esse cara, ele tinha um hobby... Ó, tá até aqui o Igor, que é o franqueado nosso lá de Porto Velho. Gente boa demais, cara, tá mandando ver lá. E, cara, normalmente esse cara, ele já tem uma paixão, por exemplo, por música, sabe? Coisas que vão interligando. Não necessariamente ele já andou de skate. Então, mas aí, por exemplo, a primeira coisa, tô falando eu aqui. Cara, tu me falou do mercado, mas eu não sabia que skate era a coisa mais... o segundo esporte mais conhecido, né? E aí eu vejo uma estrutura enorme, vejo a galera dando de skate, eu vou olhar igual uma escola. Vai ter aqui 60 alunos, R$300 cada um, a conta vai fechar. Tipo, isso é uma conta de papel de pão. Mas como que você conseguiu imprimir essa paixão primeiro, né? Acho que tem a paixão sua ali, mas o cara conseguir rapidamente falar, cara, eu quero investir nisso. De fato é assim mesmo? É o cara que ele olha primeiro esse momento de vida dele, que vai casar, é mais assim do que... eu acho que o que chama atenção... dinheiro aqui. O que chama atenção primeiro, eu acho que não deixa de ser o fator inovação, de ser um negócio diferente. Tipo assim, pô, na minha cidade eu posso ser o único cara que tem esse negócio aqui, sabe? Então, eu acho que isso é um dos fatores que chamam mais atenção. E depois, claro, que a gente tem que provar para esse cara os números, né? Então, a gente já tem 4 para 5 anos aí consolidando o nosso DRE, atualizando sempre, semestralmente ali os números, e a gente consegue apresentar para o cara e falar, ó, com 50 alunos, com 60 alunos, com 100 alunos, o teu ponto de equilíbrio é esse. Então, por exemplo, hoje o nosso ponto de equilíbrio gira de 1 a 3 meses. Então, de 1 a 3 meses, o negócio já consegue parar de pé, já começa a igualar ali, as receitas igualam as despesas. Então, a gente já tem todo esse histórico financeiro para apresentar para a pessoa, para o candidato, né? Porque é como você falou, não basta ser só uma inovação, um negócio legal, diferente, alternativo, o negócio tem que fazer sentido, né? Então, a gente já tem todos esses números prontos, tem um time de expansão altamente capacitado aí que, né, a gente faz as reuniões, tudo com a pessoa para mostrar. E baseado muito, como eu te falei, principalmente na quantidade do número de alunos, né? Então, a gente sempre mostra cenários. Ó, de 1 a 3 meses você chega no ponto de equilíbrio. Normalmente, no primeiro ano, é o primeiro ano que você vai estar maturando, né? Que o teu negócio ele vai estar começando a ser conhecido na cidade. Então, isso é muito importante para equilibrar expectativas. Entendi. Esse cara, Cristiano, ele tem que ter um perfil muito comercial, né? Porque ele tem uma estrutura, mas ele precisa de aluno. Ele tem que ser muito comercial para trazer aluno, para manter matrícula. E vocês ensinam isso? A gente tem, né, a gente tem um consultor de marketing para dar o suporte em relação a isso, e principalmente hoje, de 80% a 90% da captação dos alunos é através hoje da gestão de tráfego. Então, a gente já tem criativos que a gente sabe que funciona, sabe como fazer a inauguração certinho. Então, hoje a gente tem um gestor de tráfego exclusivo para a nossa rede. Sim. Isso é muito legal, isso ajuda muito, porque aí o franqueado não precisa bater cabeça de aprender a fazer tráfego, não. Tem uma pessoa que sabe o que funciona, sabe qual é o tipo de criativo, sabe a verba, sabe? Então, isso ajuda muito na questão da captação de alunos e tira tempo da pessoa ter que parar de aprender tráfego e tudo. Antes de ir ali para o Gilberto, você poderia compartilhar com a gente quanto de investimento, o payback, os big numbers aí do seu modelo de negócio hoje? Maravilha. Cara, a gente tem 2 opções de modelo de negócio, né? Tem a Libre Start, que é somente a pista, foco exclusivo em serviços, que é a escola de skate, escola de patins, day use e aluguel para eventos. Então, esse investimento vai girar em torno de a partir de 165 mil, né? Com um payback de 1 a 2 anos, tá? Margem de lucro de 25%, vai de 20% a 25%. E o nosso segundo modelo de negócio é a pista, foco em serviço e tudo, e mais uma loja completa para atender as modalidades. Então, vai ter uma loja especializada, que vai atender desde a parte de confecção até a parte de peças ali de skate, patins, calçados, tendo marcas parceiras grandes como Vans, Converse, né, marcas bem conceituadas aí. E com isso, a unidade aumenta muito o ticket médio, porque quando o aluno matricula, né, a gente fala, a gente cede no primeiro mês ali o skate, o patins que cada pessoa não tenha, para facilitar a matrícula, mas a partir do segundo mês você tem que adquirir o seu próprio.
né? Então a pessoa já tem que comprar capacete, equipamento de proteção, né? Aí já compra um skate, aí o professor é nosso vendedor também, então o professor é comissionado pelas vendas que ele faz. Então o professor identificou, pô, o aluno comprou um skate. Daqui a 3 meses esse aluno já vai estar numa evolução, ele precisa de uma roda melhor, de um rolamento melhor, de um shape melhor. Aí ele já faz essas vendas para o aluno, né, comissionado, e a roda gira. E aí o ticket médio do franqueado aumenta, entendeu? Se ele está fazendo certinho ali. Então, tudo começa a fazer sentido. Então, esse modelo de negócio é a partir de R$300 mil, também com um retorno de 1 a 2 anos. Né? O faturamento médio de cada unidade, faturamento médio de cada modelo é em torno de quanto? Vamos lá, modelo Start vai gerar em torno de 30 mil, né? Já é um modelo de negócio menor, e aí o modelo Standard já gira a partir de R$60 mil o faturamento médio. Show de bola. Mete bronca, fala aí. Posso perguntar? Eu Pode. Acho que estou monopolizando as perguntas aqui, né? Nada, mas eu tá bom, pode. Achei o modelo muito interessante. Mas quantos por cento do faturamento, são 2 perguntas. A primeira é, nesse modelo onde tem a loja, confecção, etc e tal, quantos por cento fica em cada? Né? Você falou que é 50, 60 mil nesse segundo modelo, faturamento médio, né? E quantos por cento é de Gympass, né? O El Hub, ou Total Pass, ou se vocês aceitam isso, porque a gente tem alguns clientes de academia, de natação, e de academia de malhação mesmo, e é assustador como algumas dessas academias viraram, não refém no mau sentido, mas elas souberam jogar o jogo agora eu vou falar o El Hub, tá? Que é o antigo Gympass, para ter muita entrada, apesar do ticket tender a ser menor, depende, porque, por exemplo, se você dividir, porque o seu é mais alto, né, assim, a sua mensalidade, mas quando você pega numa academia padrão, que cobra aí seus 100 e poucos reais, se o cara for até 14 dias, ele normalmente ele recebe, depende da negociação, obviamente, qual é o El Hub, né, a Total Pass da Smart Fit, então só contextualizando aqui para quem não conhece, mas é 2 vezes normalmente do que ele recebe de mensalidade de 30 dias, e aí ele come o prejuízo se o cara fizer mais de 14 check-ins ao longo do mês, mas é um risco que ele corre, porque o dado que o El Hub passa é que esse valor está em normalmente 20% de toda a sua base, só que você consegue colocar às vezes 6 mil, 7 mil, 8 mil check-ins só de El Hub. Então eu não sei se faz tanto sentido para o seu negócio, eu perguntei porque é assustador como isso começou a se tornar relevante no faturamento das academias, tá? Eu acho que o principal nessa questão é o empresário, né? A gente passa isso, é o franqueado entender o momento dele. Eu preciso disso agora. Então, por exemplo, como a gente trabalha com agendamento de aula, grade de aulas, a gente consegue entender, pô, eu tô com 30, 40, 50% da minha agenda, sabe? Então, tipo assim, eu começar a aceitar esses parceiros agora, esses agregadores, né, que a gente chama no início, faz sentido para mim aumentar, né? Porque eu tenho espaço ocioso aqui. Agora, se eu já tenho 80% da minha grade de aulas ali, sabe? Já com os alunos que não são desses agregadores, que são alunos que financeiramente são mais vantajosos. Então, não começa a fazer tanto sentido. A gente é parceiro de Gympass, a gente é parceiro Total Pass, mas não tem muito, para a gente, para o nosso negócio, não tem tanta relevância, tá? Se eu te falar assim, dar um número aqui, cada 100 alunos, cara, 5 ou 10 são de agregadores de Gympass, Total Pass. É baixo ainda para a gente. Mas é porque também a nossa mensalidade é alta e a gente fica basicamente no último plano deles. Então, para a pessoa ter acesso a Libre lá, ela tem que estar no último plano lá, que normalmente é um plano já de um valor maior. Maneiro, cara. É interessante essa informação, porque é um mercado bem diferente, né? E me diz você, Cristiano, como franqueador, como que você construiu, até entrando bastante sobre o nosso tema, como que você construiu esse modelo de negócio baseado no sucesso do franqueado e franqueadora? Como é que essa distribuição de royalties, como que você chegou a esse modelo de negócio, já que você não tinha
com quem se comparar. Isso. Cara, assim, eu não tinha uma franquia de escola de skate, uma franquia de escola de patins, mas a gente tem inúmeros negócios de serviços, inúmeros negócios de comércio, né? Então a gente vai começando a chegar ao que é parecido, né? E começa a fazer essa pesquisa de mercado. Então, por exemplo, como é que tu fez para chegar no valor ideal de royalties? Cara, é muito simples. Existe uma média de mercado do que é cobrado de royalties de serviços, que é uma média mais elevada, a gente está falando ali de 10% a 15%, em franquia que cobra 20% de royalties de serviço. E quando a gente volta para o comércio, a gente está falando de uma média de quê? De 5%, né? 5%, no máximo ali 6%. Então, por exemplo, hoje o nosso negócio são os dois, é serviço e é comércio. Então, a gente fez basicamente uma média ali, né, fazendo uma pesquisa de mercado, e hoje a gente tem uma média de 9% de ROD que a gente cobra, que é um ROD que não compromete a saúde financeira da unidade e que sustenta, né, também a franqueadora para que ela consiga prestar um suporte adequado para o franqueado, né, que ela consiga, por exemplo, bancar um time de marketing, tem um gestor ali de tráfego para que o franqueado não precise bater cabeça nisso. Porque eu acho que o principal é o franqueado estar preocupado na experiência do cliente lá na ponta. Esse é o principal de tudo, né? E eu acho que o nosso maior papel como franqueador é acordar todo dia pensando o que eu vou fazer para o meu franqueado vender mais. Eu acho que esse é um insight poderoso que, cara, a gente tem que sair daqui hoje. O que eu vou fazer para o meu franqueado vender mais? Porque não é um casamento, cara. Se o cara não tá bem, tu também não vai estar e uma hora vai ter atrito, né? Então, o sucesso é fazer o teu franqueado botar dinheiro no bolso, é fazer ele estar feliz, satisfeito com o negócio. Então, eu acho que a gente tem que acordar e dormir pensando nisso. Pô, como é que eu faço para melhorar a performance do meu franqueado? Que tipo de pessoas eu tenho que ter no meu time? Tem que incrementar novos serviços, novos produtos, eu tenho que melhorar isso, aquilo. Então, acho que essa pergunta a gente tem que se fazer todo dia e questionar tudo que a gente tem hoje. Que às vezes a gente se acomoda, né? Não, já está pronto, já está redondinho aqui. Será que eu não posso fazer uma pesquisa com meus franqueados e levantar pontos que eles consideram importantes, né, para a melhoria do negócio? Porque às vezes a gente tem aquele franqueador que é o manda-chuva, que não, é só a minha opinião importa. E, cara, na Libre não existe isso, né? A gente já implementou muitas ideias que vieram dos próprios franqueados, a gente tem essa liberdade muito, muito forte na rede, deles estarem sempre opinando. E é claro que a gente não vai implementar tudo, né? Porque tem coisas que às vezes não vai fazer sentido, mas o que fizer sentido, a gente tem humildade suficiente para aprovar e começar essa nova ideia. Legal. Eu saí ali para atender a campainha, mas você chegou a responder o que eu perguntei em relação ao faturamento? Quando ele tem o varejo e a escola, quanto que fica para cada um de faturamento? Não sei se você respondeu. É mais ou menos 60% de receita de mensalidades ali, 40% de loja. Tem meses que a gente faz campanhas e tudo que chega a igualar, assim, sabe? Então, mas normalmente fica numa média de 60 a 40. E aí a minha dúvida vai no que tange a questão da taxa de marketing, porque você falou sobre o royalty, eu queria entender a taxa de marketing até esse gestor de tráfego dedicado. Porque o que acontece? Eu vou contar uma experiência nossa aqui. A gente fechou recentemente uma rede de açaí, por motivos de LGPD e compliance, eu não vou falar qual mas é uma rede de 7 lojas que está passando por algum problema, principalmente nessa parte no que tange o marketing, conversão, levar mais gente para a loja, porque ele é self-service, sabe? Ele tem o delivery, mas ele é um açaí self-service. E lá era tabulado. Então, por exemplo, a taxa de marketing não era um valor percentual, era um valor fixo, mês após mês, e a própria franqueadora supostamente tinha um profissional da mesma forma que vocês têm aí, Cristiano, e não estava gerando resultado. Resumo da ópera, houve um motim dos franqueados para conversar com a franqueadora para tentar delegar essa verba para a gente na V4 para ajudá-los, etc e tal. Aqui minha intenção não é fazer propaganda, é só entender mesmo, porque era assustador os dados que a gente se deparou, como eles estavam queimando o dinheiro do franqueado. De resultado, né? Exato. E aí a minha dúvida em relação ao seu modelo,
o cara paga o royalties, ele paga a taxa de marketing e aí ele delega a verba no Facebook, no Google, enfim, qual que seja a estratégia que vocês querem usar, e vocês tocam sem mais nenhum custo adicional? Como que funciona essa lógica para eu entender? Isso, não existe nenhum custo adicional a mais. Cara, só para fazer uma linha do tempo, assim. Quando a gente começou, a gente cobrava 2% de taxa de marketing, né? Que eu sempre tive isso muito claro na minha cabeça de, cara, eu não posso fazer meu franqueado perder tempo pensando nessas coisas de tráfego e tudo, ele tem que estar lá na experiência do cliente. Então, a gente tinha uma taxa de marketing um pouco maior, né, do que normalmente é cobrado, 1%, né? E depois, e isso financeiramente falando foi bom para a gente custear aquele início que é mais difícil das primeiras unidades, né? Para a gente conseguir ter um time, né? Para fazer tudo isso bem feito. E depois que eu vi que a gente foi crescendo, que eu fiz, né? Eu cortei pela metade, então hoje a nossa taxa de marketing é de 1%, né? Que inclusive é inclusa nos royalties, né? A gente não tem hoje não tem mais uma taxa de marketing fora, né? Hoje o royalties é de 9%, mas era 8%, aí mais 1% taxa de marketing. Isso é questões tributárias que a gente preferiu excluir o fundo de marketing, para facilitar a gestão. Mas internamente, esse 1% ainda continua sendo separado para a questão do sucesso do franqueado, né? E a gente fez questão de manter isso porque a gente viu que a gente aprendeu o que dá resultado, né? Mas o franqueado ele não fica refém só disso, né? Por exemplo, o próprio Igor que está aqui, que é o franqueado lá de Porto Velho, né? Faz eventos fora, fecha parcerias locais, então a rede é incentivada para esse tipo de ações locais. Então, muito da minha ideia de reduzir o fundo de marketing de 2% para 1% foi justamente para isso. Vai sobrar mais dinheiro e o cara vai poder fazer ações locais. Porque às vezes o cara paga, por exemplo, pagar os 2 fundos de marketing e aí fica numa esperança de tipo assim, não, o cara lá do tráfego ele tem que trazer 100% do nosso resultado, sabe? E, cara, não é. É o tráfego pago, mas eu tenho que fazer parceria com influenciadores locais, eu tenho que fazer outras redes sociais, eu tenho que fazer evento, eu tenho que panfletar, eu tenho que fazer várias outras coisas. Então, muito de cortar pela metade foi isso, para dar esse fôlego para o franqueado também trabalhar localmente. A minha experiência no mundo de franquia, principalmente quando a gente fala sobre resultado do franqueado, para mim é muito perigoso um franqueador estar 100% envolvido no resultado do franqueado, porque realmente depende de muita coisa, né? Depende da retenção que esse franqueado ele vai ter com a mídia que está sendo feita, né? Então, digamos que você faça um excelente trabalho de tráfego e que você até injete muito dinheiro no início dele, sendo que ele, por não estar com uma boa operação, ou não ter professor disponível, enfim, por várias questões, você consegue levar o cara até lá e ele não converte em aulas ou em venda, né? Então, eu acho interessante esse modelo de negócio em que você dá essa liberdade para que o franqueado trabalhe outros canais, trabalhe outras estratégias, porque realmente, se você, como franqueador, se fecha muito, né, no que ele pode, o que não pode fazer, acaba que você fica impossibilitando dele ter as devidas responsabilidades, né? Exatamente. Isso que eu acho que é o principal, né? E Cristiano, me conta um pouco sobre essa, até falando sobre o modelo de negócio, como que você enxerga os papéis das partes, qual é o papel do franqueado, qual é o papel que você tem como franqueador para que essa engrenagem ela funcione? Cara, tem que estar muito bem definido, né, desde o início. Para mim, o papel da franqueadora é dar todo o suporte necessário para que o franqueado não precise se preocupar com coisas externas, como, por exemplo, tecnologia da rede. Por que a gente está pensando de tecnologia, de inovação, de suporte, seja um suporte comercial para dúvidas, seja um suporte jurídico, qualquer tipo de suporte. Eu acho que, principalmente, a franqueadora tem que ter esse know-how do que ela está prestando e conseguir fazer com que o franqueado não tenha essas dores de cabeça externas, né? Porque
assim, ninguém tira da minha cabeça que, cara, o franqueado ele tem que estar focado na experiência do cliente, ele tem que entender que o resultado depende dele, de botar a mão na massa e fazer acontecer, né? Porque, pô, a gente dá tudo que o franqueado precisa, a gente tem uma universidade EAD, onde o franqueado vai treinar os professores dele, treinar recepcionista, sabe? Já entrega tudo de mão beijada para a pessoa. Mas se o franqueado não estudar, se ele não seguir os padrões como precisam ser seguidos, né? Tipo, quando vai contratar, pô, o que tem que fazer? Tem um passo 1, tem um passo 2, tem um passo 3, né? Tudo isso é entregue. Mas às vezes o franqueado não está tendo resultado porque ele não está seguindo à risca aquilo que a gente falou lá no início, né? Então, o franqueado precisa ter noção da responsabilidade de que o negócio, ele é comprovado que dá certo, mas, claro, ele tendo a execução da parte dele. Então, acho que tem que estar muito bem claro isso explicado, principalmente no processo de onboard, né? Então, acho que tem muito franqueador que erra nesse sentido de vender franquia como se fosse algo fácil, né? Às vezes o pessoal, né, queima um pouco o mercado nessa questão de que, não precisa trabalhar ou alguma coisa. Claro que tem que trabalhar, não tem para onde correr. No final das contas, é trabalho e mais nada, né? Então, ele ter esse entendimento. Fala, Gilbertão. Eu tenho uma dúvida, né? Porque vocês começaram em 21, nós estamos em 25. Pelo que eu vi aqui, vocês estão com 4 operações em funcionamento e uma em Friburgo, no Rio, que está para finalizar. São 6 operações hoje, atual. 6? No site aparece só 5. 2 em Manaus, uma em João Pessoa, uma em Porto Velho e a do Rio, que eu não sei se já... Tem uma em Boa Vista aí também. Tá. Boa Vista é Roraima ou Rondônia? Roraima. Roraima, tá. E aí a minha dúvida porque assim, o mercado de skate ele é muito grande, principalmente aquelas tendas que quando eu era adolescente a gente comprava streetwear, né, roupa, Kicks, eu não sei nem se vocês lembram dessa marca de tênis, eu não sei nem se tem mais, que eu era viciado, tentei andar de skate, mas minha habilidade é no mínimo questionável, mas eu queria entender sobre o seu tema, né, seu Total Addressable Market, entender qual que é a perspectiva de quantas unidades você pretende abrir nos próximos 5, 10 anos, porque é uma novidade, né, cara? É legal a gente ver seu espírito empreendedor, o Maurício e o Danilo já te parabenizaram, eu também quero te parabenizar aqui, porque a inovação às vezes não é reinventar a roda, mas é olhar para uma oportunidade que ninguém está olhando, e eu acho que foi exatamente o que você fez. Mas eu queria entender os números do mercado, eu sei que ele é grande, porque eu assisti a apresentação desse TCC do meu amigo em 2015, mas eu queria entender isso, aonde vocês imaginam que a Libre vai estar daqui 5, 10 anos, como é que está seu escalonamento de venda de franquia, porque quando a gente vê os estados, é muito um longe muito do outro, né? Manaus, Rio de Janeiro, Roraima, Paraíba, enfim, eu queria entender isso daí, e parabéns novamente, viu, cara? Valeu, obrigado. Cara, hoje, principalmente no começo, né, eu acho que para quem está franqueando é fundamental você ter um norte de expansão. Então, por exemplo, aqui a gente tem um estudo que a gente sabe já onde cada cidade que comporta uma franquia da Libre, né? Então, basicamente, eles são cidades acima de 100 mil habitantes, tá? Então, a gente sabe que tem cidades que só comporta uma, né, que só comporta 2. Então, hoje a Libre ela tem capacidade de chegar aqui no Brasil de atender 380 unidades, tá bom? Falando a nível Brasil, a gente quer finalizar o ano de 2026 com 20 unidades. Cara, falando assim, às vezes parece que é bom demais, tipo, pô, você está fazendo, você é único no mercado, inovação, tal, mas também tem um lado difícil da história, porque o cara que vai comprar, ele tem um medo. Pô, ninguém fez isso. Eu vou ser o primeiro aqui da cidade. Então, será que não compensa eu investir numa franquia de alimentação que já tem uma demanda, né? Então, por exemplo, eu já perdi franqueados que compraram franquia de alimentação, né? Porque já tem um mercado mais consolidado ali. Então, tem um lado bom. Mas você não perdeu para o Maurício, não, né? Não sei. Não, eu que vou começar a andar de skate agora, depois de falar com você.
Depois a gente vai conversar, eu e o Maurício aí depois. Né? Ele já tava fazendo umas contas aí que eu sei. Cara, e principalmente, pô, aí no Rio de Janeiro, eu até bem, o cara que abriu uma no Rio de Janeiro, velho, porque a cultura é muito forte no Rio, né? A cultura é muito forte, já está muito consolidada, né? Então a gente tem um mapa de expansão, a gente sabe onde é mais quente. Então, por exemplo, a gente abriu, eu costumo brincar, né? Eu sempre falo isso em todas as entrevistas que eu faço com candidatos. Falei, cara, se a gente fez dar certo em Manaus, por que você não vai dar em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro? A gente mostra os dados. O que você tem de case? Você diz assim, do cara que vive a cultura, trabalha, né? Porque o franquia é um trabalho, e atinge o resultado acima da média. Aquele resultado que você não vende, aquele que você fala assim, cara, isso daqui é acima da média, não vale nem a pena eu falar. Eu só posso falar aqui quando o cara tem um nível de consciência melhor. Você já tem esses cases dessas 6 lojas? Alguém que superou as expectativas e... Sim, a gente tem um resultado muito bom na rede hoje, que é o cara que está liderando, né? Então, a gente até ganhou, né? Tem o prêmio de melhor franquia, melhor desempenho ano passado, que é o nosso franqueado lá de João Pessoa, na Paraíba. Né, que o cara já está chegando a quase 100 mil de faturamento aí. E, cara, veio do mercado financeiro. Então, isso é uma característica nossa dos franqueados. Entende muito de números. Não andava de skate, nunca tinha andado, mas queria algo diferente porque ele já estava saturado da chatice ali do dia a dia. E, cara, o que a gente vende é felicidade. Entendi. No final das contas, o que a gente vende é felicidade. Canso de escutar alunos falando que, aqui é o melhor momento nosso da semana. O melhor momento. Então, o filho, ele fica ansioso esperando chegar o dia da aula de skate, fica contando dias para chegar. E, normalmente, o filho começa matriculando. Quando tu vê, já está o pai, já está a mãe, sabe? Já está o irmão. Aí se torna um momento da família. Legal. E aí que entra as oportunidades de agregar. Então, por exemplo, a gente tem... dentro da nossa própria loja, produtos de consumo rápido, lanchonete, porque a gente sabe que a pessoa faz uma hora de aula ali, aí ela já pega um Gatorade, já pega um energético, já pega, sabe, um chocolate, não sei o quê, e aí a gente vai agregando. E aí depois já chama essa pessoa para fazer o aniversário dela lá, então, questão de aniversários também é muito forte, de alugar para fazer aniversários. É um espaço totalmente diferente, fazer um aniversário numa pista de skate. E aí tu pode chamar o professor de skate para dar aula para garotada, o professor de patins para dar aula, sabe? Então, tem inúmeras... Isso me lembra filme americano, que a galera fica andando de patins lá nas festas. Pelo menos eu sou velho, né? Eu tenho quase 35, então a minha referência de juventude era a galera ir para os skate houses, não sei como é que chama, mas era mais patins, aqueles 4 rodas. Né? Eu tive uma oportunidade aí no começo de abrir uma franquia lá nos Estados Unidos, eu acabei declinando para a gente consolidar aqui no Brasil. Eu acho que não adianta dar um passo maior que a perna, mas no começo é bem difícil, porque, cara, imagina a tua marca lá fora e tudo, e a gente sabe, por exemplo, que o mercado americano está muito mais preparado que o mercado brasileiro, por exemplo, no nosso segmento aqui, né? Lá que nasceu o skate, e por incrível que pareça, não existe uma franquia disso lá também. Não é a Libre, loucura, a única franquia, né, cara? de escola de skate. Quase, né? É a única franquia de escola de skate do Brasil, não, é do mundo, não tem. Mas isso se dá muito porque, como eu falei, o skate, o patins sempre foi um hobby. Ninguém, sabe, agora que é um esporte, agora que entrou nas Olimpíadas, quando acabou as Olimpíadas no primeiro ano de 2021, a gente triplicou de faturamento em uma semana. Eu fiquei uma semana sem dormir fazendo matrícula. O WhatsApp assim, ó. Doideira. Então, assim, mudou totalmente o game e, querendo ou não, agora que as pessoas estão tendo um olhar também mais comercial para isso. Legal. Cara, parte de mão de obra, eu preciso de um professor, né? Preciso de um time ali. Quantos funcionários? Como é que eu acho essa galera? Cara, com três professores a gente já consegue iniciar. Eu costumo brincar que a gente está criando essa profissão, né? Porque o que acontece? O cara, ele sabe andar de skate, né? A gente procura pessoas que já andam de skate, pessoas que já andam de patins, mas o cara não sabe dar aula. Tem essa manobra para ensinar. Como é que eu ensino? Qual é o passo a passo? Qual é a didática, a forma de falar, a psicologia por trás? Então, desde lá do começo, eu já vou precisar criar um curso para ensinar esse cara da aula. Então, hoje a gente tem uma universidade EAD, que é onde a gente
capacita, né, esse skatista, esse patinador para se tornar um professor e dar uma aula de acordo com a metodologia da Libre. Então, ele faz o curso, depois do curso ele faz uma prova, e aí se ele tiver média 8 acima, aí ele está apto a entrar no time. Então, o próprio franqueado faz a seleção desses profissionais de forma local, e aí escolhendo a pessoa, essa pessoa faz a prova, passa na prova, ele teoricamente aprendeu a como realizar o processo de dar aula, como ensinar cada fundamento, qual é o processo, e aí para isso a gente desenvolveu uma tecnologia exclusiva nossa, que é um aplicativo, onde vai gamificar toda a evolução do aluno. Então, o aluno aprende manobra, ele ganha estrelinhas, né? Então, ele vai vendo a jornada que ele tem que cumprir, ele de manobras. O professor sabe qual manobra tem que ensinar, a primeira essa, depois essa, depois essa. Então, ele vai acompanhando a evolução do aluno. Isso é muito legal. Então, esse aplicativo também a gente vem desenvolvendo e já tem mais de 4, 5 anos, desde o comecinho também. Mas, cara, principalmente o que capacita o profissional é esse curso, depois ele vai para a prática ali, né? Mas tem isso. Aí o franqueado não precisa preocupar em ensinar a pessoa do zero, não, porque já tem um curso que a franqueadora disponibiliza para capacitar os profissionais. Aí, cara, é mais assim, escolher pessoas que têm um perfil bem, principalmente comunicativo. Seja uma pessoa muito carismática, né? Então a gente tem ali os 10 mandamentos do que o professor pode fazer, o que não pode fazer, como se portar, vestimenta, porque ele está tratando com um público que não era muito, como eu posso dizer, parte da vida dele. Pô, o skatista é um público classe C e D. Agora ele vai começar a tratar com pessoas A e B. Então a gente tem que ensinar essa pessoa como se portar, como falar, como se vestir, várias outras coisas, né? E a gente vai, de fato, moldando ele a pessoa. Eu acho que é a parte mais... Se eu falar, pô, qual é a parte mais difícil do negócio? É isso, é a mão de obra. Né? Que, de fato, a gente tem que, basicamente, moldar ali a pessoa e ensinar para ela uma profissão do zero. Recepção é mais fácil. Tu consegue já pensei aqui, já ir lá em Campo Grande, numa pista de skate, pegar um cara lá com potencial, fazer uma sociedade com ele. Fala, cara, vamos lá, vai ganhar em cima desse... Vai vender uma franquia hoje já aí. Olha aí, ó, vamos já... O que eu acho interessante do modelo que isso. Então, assim, eu acho que o mais legal de tudo, cara, eu acho que você tá abrindo uma mata verde, então é uma responsabilidade, mas que você defendendo os valores aí que você já tem, tá definido, cara, o crescimento ele vai acontecer de maneira natural. E se precisar forçar demais, tem alguma coisa errada, né? O trabalho bem feito, ele dá isso pra gente, ele permite a gente a cada ano crescer, e aí é ter planejamento. Eu tenho certeza que você tem isso pelo negócio. E fico feliz de saber que o Rio de Janeiro só tem 2, né? Cara, tem uma, a gente está abrindo em Nova Friburgo. Vai abrir início de maio agora em Nova Friburgo, mas eu vejo isso muito aqui onde eu e Danilo mora aqui pelo Recreio, Barra. Cara, o cara que monta uma na Barra assim, é um sucesso sem... Talvez vai ter um curso que o galpão não tem aqui, questão de mais desafio. O Rio, a dificuldade é galpão, talvez pensar em... A gente tem uma unidade que funciona em shopping hoje, já tem mais de 2 anos a unidade, então já tem algo para shopping também consolidado ali. Entendi. Mas tem um custo de investimento maior ali, mas querendo ou não, né, tem o poder do shopping. Entendi. Pegando o olho já em abrir aí no Rio, hein? O Igor, um dos sonhos dele é abrir no Rio, né, Igor? Então, vamos trabalhar isso aí, hein? Vai diversificar, quem sabe. Vender pipoca e skate agora. Maneiro, hein? Fala aí, Gilberto. Mas eu tenho uma dúvida sobre o onboarding, né? Depois que o cara vira franqueado. E São Paulo, você não tá falando de São Paulo, cara? São Paulo, eu tô falando de Rio aqui, eu acho que é muito por causa do Danilo, né? Do Rio ali, mas... Cara, São Paulo, talvez seja o mesmo problema que o Maurício elucidou aí de galpão em algumas regiões mais nobres da cidade, mas talvez fazer parceria com outros empresários de outros ramos para usar já a infraestrutura que ele tem para acoplar valor, né? Eu vejo, posso estar enganado, não conheço o Rio tão bem na cultura urbana assim, mas o Rio me remete mais à praia, né? Ao Flamengo, que ganha bastante, graças a Deus eu sou mineiro, mas sou flamenguista, mas eu vejo em São Paulo um potencial de provavelmente ter quase metade das suas lojas, cara. Sim. No estado, não só na cidade, obviamente. E aí a minha dúvida sobre o onboarding é, por exemplo,
eu tenho uma coordenação questionável. Então, quando você fala que você vai treinar o professor por uma universidade online, eu fico em dúvida de como que você vai avaliar o desempenho dele. Talvez você tenha metodologia, eu só estou perguntando por curiosidade. No onboard, a pessoa precisa ir, a sede de vocês é em Manaus, ou todo o onboarding é feito na cidade onde ele vai abrir a unidade dele, né? A escolha de ponto, eventualmente o treinamento, enfim. É totalmente local, tá? Não é necessário o franqueado vir até aqui a sede nossa. A gente faz isso para reduzir custo. Pelo momento que a gente está hoje, um dos passos estratégicos que a gente vai fazer aí nos próximos meses tá mudando para São Paulo, até porque 75% dos leads que chegam interessados em ter uma franqueada livre é em São Paulo. A gente sabe do potencial, então a gente já vai montar um escritório por lá. Mas, cara, basicamente o franqueado, quando ele abre, ele faz a seleção dessas pessoas, né, com o suporte da franqueadora, de escolher o perfil e tudo, como fazer entrevista, tal. Ele forma o primeiro time, né, e uma equipe da franqueadora, né, normalmente eu vou junto ali com o consultor, a gente faz um treinamento presencial com essa galera, né, e nesse primeiro treinamento com essa turma, para validar se de fato eles estão aplicando a metodologia, o momento de consertar. Então, por exemplo, antes da inauguração, a gente faz uma pré-inauguração, chama convidados do próprio franqueado ali para realizar aulas, para entender como é que essas aulas estão sendo ministradas e já ajustar ali os erros que aconteceram. Isso aqui é dessa forma, tal. O franqueado ele já vai aprendendo com a gente, que vai estar ali de forma local, na semana que antecede a inauguração, para que quando surgir, saiu um funcionário, agora tem que colocar outro, ele já vai saber fazer isso por si só. Aí não vai precisar mais da gente, mas a gente vai até a cidade da pessoa, nesse momento que antecede a inauguração, já para passar essa experiência para o franqueado local. Aí que ele consegue andar com as próprias pernas depois. E assim, só parabenizar outra questão, e aí eu queria só matar com outras duas perguntas, qual é o valor da taxa de franquia, e quantas pessoas você tem na sua equipe aí, cara? Porque se tem 6 unidades, você tem um marketing interno que faz... dificuldade de fazer fechar as contas aí. Isso que eu ia falar, por exemplo, você tem um marketing interno, você tem dev para fazer seu aplicativo de gamificação com a galera, você tem todo o suporte ao franqueado nos outros canais, você provavelmente tem uma equipe comercial. Eu tô sendo bem sincero. Você é um artista ou um mágico aí. A gente talvez não está entendendo alguma matemática aí que você aperfeiçoou. Mas parabéns, eu queria entender essa estrutura e a taxa de franquia também, por favor. A taxa de franquia nossa é R$40 mil em ambos os modelos. Inicialmente, o modelo menor era uma taxa de franquia menor, né? A gente cobrava 25 ali, só que depois a gente igualou, né? Por entender que o know-how que a gente transfere basicamente é o mesmo, né? Então a gente igualou isso. E, cara, basicamente, como a gente faz para fechar essa conta de prestar um bom suporte e ainda conseguir fechar as contas, terceirizar, cara. Hoje, no momento, para a gente que ainda é pequeno, né, é a saída, é a chave. É claro que no momento a gente tem o objetivo, né, de ter tudo interno nosso aqui, escritório grande, tudo isso, mas talvez, se for botar interno, hoje não acontece. Então, para fechar as contas, a gente terceiriza. Mas, cara, não é um time muito grande, não. São menos de 10 pessoas, são 8, 7 pessoas ali que fazem acontecer. Entender, assim, se puder compartilhar. Oi? Quais áreas você terceiriza para entender a lógica? A gente terceiriza a área comercial, então a gente tem 3 pessoas. O nosso comercial é todo de São Paulo, né? É um time ali que também faz expansão de outras empresas. Qual é a empresa ou não? Depois eu deixo o nome aqui para vocês, que fugiu agora o nome da minha cabeça. A gente fechou. Não, eu vou pegar seu contato, com certeza. Então pronto. A gente vai conversar mais, não há dúvida nenhuma. Mas continua aí, a parte de venda, né, comercial. E, cara, para te ser bem sincero, o que a gente tem nosso aqui mesmo é a parte da consultora de marketing, que auxilia ali os franqueados, e a questão do suporte, né, para tirar dúvidas e tudo. Então, basicamente, são essas 2 pessoas ali. Eu acho que a gente já está até mais desenvolvido do que deveria, para quem tem só 6 unidades. Surreal.
Então, às vezes, até é difícil de fazer fechar as contas e tudo, mas, cara, o que eu te falei, a minha cabeça de tipo assim, pô, preciso tirar trabalho do franqueado, então, eu acho que vale a pena eu estar sangrando aqui um pouco mais no início, porque vai fazer com que o franqueado ele consiga ter um resultado adequado ali, que o período de maturação diminua, porque daqui a pouco essa conta vai começar a fechar com mais facilidade, com o passar dos 10 e tudo. O legal é que você está estruturando pensando no futuro. Então, assim, é algo que eu sempre compartilho com os novos franqueadores, até para quem está assistindo o gravado, eu acho que pô, tem um valor inestimável essa experiência, é que muitas pessoas acham que franquear o seu modelo de negócio, construir seu modelo de negócio, vai te fazer um franqueador rico e milionário. E não, muito pelo contrário. Eu até estive recentemente junto com o pessoal da Xerimbão, né, que hoje tem aí, cara, eu acho que eles têm 1.500 franquias, né? Isso então, é embaçado, né, cara? É surreal. Tem um número gigante e eu perguntei para eles, na minha franqueadora, na Anham, eu cheguei a 30 unidades e nessas 30 unidades, cara, eu tinha desafios muito grandes como franqueadora, né? Porque falta de investimento para sustentar esses 30. Né? Tu quer fazer mais coisas pelo time, mas financeiramente não dá. Mas não dá. Então, assim, isso foi uma virada de chave para mim, que eu estive nessa mentoria, que tive a oportunidade de trocar essa ideia com eles, que eles já tinham muita experiência, que eu perguntei, cara, quando que a franqueadora se torna sustentável? Porque, pô, eu acredito que cheguei num resultado bem legal, de 30 unidades não é pouca coisa, e mesmo assim ainda sentia falta, né? E eles comentaram para mim, falaram, cara, se você decidiu modelar o seu negócio para crescer em franquia, você precisa pensar em expansão e crescimento. Você precisa pensar em venda. Então, se você não tiver isso como foco, provavelmente você não vai conseguir ter realmente um negócio lucrativo, um negócio sólido, um negócio que vai poder beneficiar ambos os lados. E ele me deu um número que, cara, é a partir de 50 unidades. 50 unidades, né? Era o que eu ia falar, isso aí. O que eu tenho como experiência, e o Danilo sabe bem disso, né? Você está no mercado que você não é uma fábrica, você não fabrica capacete. O teu maior ativo é a sua marca. Então, o valor do seu negócio não é pelas 6 lojas que você está hoje. Ele já é um negoção. Pela estrutura, pela marca, pela ideia. Isso é mais difícil de ter. Então, sim, o que você está é num processo que é natural de um negócio com potencial que está crescendo de forma saudável. Que não vai vender para qualquer franqueado e vai colocar em qualquer lugar. Que precisa de um tempo mais de estudo. E você já tem um valor percebido dessa marca. É porque eu como experiência, assim, eu posso falar, eu nunca negociei uma taxa de franquia da Baurucas. Eu nunca vendi o meu negócio por uma taxa de franquia menor do que 50 mil reais, porque eu tinha um nível de consciência pelo meu modelo. Eu sou fábrica, eu sou indústria, preciso comprar máquina. Você é um outro negócio que se permite flexibilizar e segurar mais a onda um pouco. E que bom. Se o teu negócio não fosse bom, já tinha sumido, né? Então, sim, tipo assim, então acho que um ponto bacana do teu negócio em si é que pro cara poder ter uma Libre, para ele poder ficar tranquilo, ele precisa estar com um capital de giro maior, talvez. Ele tem que estar com valor de investimento, mas talvez ser um cara mais comercial, ter um pouco mais de grana para queimar, para ele entrar em um estado que ele vai estar abrindo uma mata verde. Acho que estando com um perfil visionário, o cara que está bem financeiramente, que amassou barro, cara, é o melhor do mundo. Acho que você com um perfil mais pronto faz mais sentido. O cara que nunca empreendeu para abrir uma mata verde é mais difícil. É mais difícil. Não é complexo, é mais grana e mais estômago, mais vantagem, né? Um negócio assim, maravilhoso. Eu acho que o desafio está aí. Eu fico pensando por isso. Falei, cara, alimentação já tem a Baurucas aqui, né? Então, pô, sou fábrica, pô, meu negócio me sustenta, eu não preciso ficar crescendo igual maluco porque eu sou indústria. Eu já tenho um planejamento também anual, esse ano eu já sei o que eu preciso fazer, mas tenho meus desafios, porque eu quero atender mais lojas, eu preciso comprar máquina, né? E aí você tem outro tipo de desafio. É mais controlável, mas sempre vai ter. Então, acho que o teu negócio é muito mais de você ter tá com gente boa, com franqueado bom, alinhado, né? Com grana,
bom, querendo, pô, e o Rio de que Janeiro, faça o negócio lá na ponta. A gente, cara, a pouca experiência nossa que a gente entendeu que o franqueado que tem resultado é o franqueado que tá lá todo dia. Tá, não vou falar que tá atendendo o cliente ali todo dia, mas, cara, por exemplo, o franqueado de João Pessoa é a barriga no balcão ali, cara. Conhece todos os clientes dele, sabe? Fala, conversa, troca ideia, analisa cada linha de entrada, pô, o que eu posso melhorar de custo aqui, sabe? Então, cara, sensacional que aí eu, por exemplo, tem um franqueado que não estava com resultado legal, aí a gente vai começando a entender, pô, mas o cara faz, sei lá, 7 meses que não pisa na loja dele. Isso, exatamente isso. É assim, tá entendendo? Botou um gerente para tocar, tá, mas, pô, sabe que precisa de muito mais, entendeu? Tem que gostar do trabalho, né? Tem que um pouco além, porque negócio, cara, metodologia tem tudo, é perfil e um pouquinho mais de grana para queimar mesmo, sempre vai ser isso. E eu achei muito maneiro essa... Eu achei muito maneiro essa sua construção de método de ensino, porque isso possibilita a escala, né? E a franquia, ela óbvio que ela vai conseguir trazer um fator de escala por causa do modelo de negócio, modelo de investimento, e aí você consegue crescer com capital de terceiro, sendo que você também conseguiu escalar o seu conhecimento através desse método de ensino. Então, aqui, falando até do que a gente trabalha de formatação de franquia, é exatamente encontrar essa fórmula e metodologia para que você consiga escalar sem você precisar estar fazendo investimento. E o engraçado é que eu comecei esse processo de, tipo assim, pô, a gente precisa ter um método e a gente precisa documentar esse método para poder depois replicar. Eu comecei tudo isso antes de pensar em formatar em franquia. Eu tinha vontade de fazer esse negócio virar franquia, e aí eu já pensei, pô, quando eu vender a primeira franquia, o cara vai precisar ter os professores. Como é que esses caras vão ser treinados? E aí eu sozinho, na minha primeira unidade lá, já, pô, vou começar a criar, começar a filmar aqui. Pô, a manobra flip, ela tem que ser ensinada nesses 5 passos. O vídeo 1 é ensinado, vídeo 2, vídeo 3, esses implementos. Aí, cara, isso foi um processo, assim, de meses, assim, 6, 7 meses. Deve ter sido um puta tesão, cara, é muito legal. Muito trabalho, assim, tipo assim, pensando que quando eu vender a primeira franquia, esse cara já precisa ter tudo pronto, mastigado, porque senão ele vai me cobrar isso. Então, assim, muito na fé, sabendo que, tipo assim, não, vai virar, vai dar certo. Mas o que eu achei legal... Eu achei legal do que você falou, não sei se o Maurício e o Danilo querem acrescentar, você tem um ponto de equilíbrio relativamente rápido, até porque pelo que eu entendi, o CAPEX não é tão gigante que precisa ser investido e seu custo operacional é relativamente baixo. Então, você consegue equilibrar rápido, né? Porque você não precisa de tanto estoque, se você for pegar a sua prestação de serviço, etc. e tal. Então... Não contradizendo o que o Maurício trouxe, eu concordo. É melhor ele pegar um perfil que tem mais lenha para queimar ao longo da jornada, para aguentar mais soco no estômago para formatar aquilo e ser mais um perfil condizente com seu ICPD franqueado, mas ao mesmo tempo é muito rápido o ponto de equilíbrio. Então o cara, ele pode ter o dinheiro para queimar, mas ele pode não precisar. É sempre bom você ter e não precisar, né? Você está preparado e não precisar daquilo lá. Então, é muito rápido. Isso é incomum. Não sei se o Danilo consegue e o Maurício consegue compartilhar. Muito rápido um ponto de equilíbrio 3 meses, cara. Isso aí é muito relevante mesmo, e até mesmo porque, pô, se a gente olhar, né? E é o que eu indico para as pessoas que querem começar a modelar seu negócio para franquia. Fazer uma análise de benchmark, né? O que o seu modelo de negócio ele está atrativo comercialmente para o mercado. Então, hoje, se a gente colocar uma Libre e colocar, sei lá, uma franquia o risco, né? De delivery, ou enfim, que é o que tem mais força comercial, eu estou competitivo o suficiente em modelo de negócio, né, em resultado operacional. E assim, eu por isso até que eu chamei o Cristiano, porque na verdade, eu já comecei, já faz um tempo que a gente teve uma conversa, né? Deu abrir uma aqui no Recreio, porque eu tinha um sócio que tinha um espaço aqui no Recreio, e aí eu fiquei assim, cara, eu acho que dá. Ficou tentado. Acabou que não foi para frente, mas eu acredito muito no modelo de negócio, exatamente também por ser serviço.
que o serviço ele ele tem um break-even muito mais baixo, então você não a margem de lucro alta, né? Eu sou um franqueado de serviço, né? Na V4 nós somos franquias. Então acaba e assim, só reiterando o que o Danilo está falando, eu acho que o grande diferencial do seu negócio é o modelo de negócio. Muita gente não olha isso. Se você pegar as 10 pessoas mais ricas do mundo, o que eles mudaram foi o modelo de negócio para o status quo que ele estava. Então, assim, modelo de negócio, quem sabe analisar modelo de negócio, óbvio, o Danilo é profissional disso, ele trabalha com isso, então para ele é conversa de bar, né? Tá acostumado a fazer isso o tempo inteiro, mas o grande insight, óbvio, além de entender todo o mercado, eu acho que é o seu modelo de negócio, cara, porque é muito legal como que você consegue ter uma rentabilidade tão alta e um break-even tão rápido com um modelo de negócio que não existia, né? É tipo isso, né? A loucura tá nisso. Quando você entende modelo de negócio, você faz melhores negócios, você entende o negócio do outro, você sabe onde está a dor, às vezes você não entende absolutamente nada sobre o setor do cara. Ô, Gilberto, mas eu acho que quem compra franquia, compra por isso, porque o franqueado, ele já queimou dinheiro que não era... Eu, por exemplo, para chegar onde eu cheguei hoje, eu gastei muito dinheiro, eu me estressei muito com o fornecedor que não entregava o que eu queria, e aí muda, contabilidade essa não prestou, agora é essa, e aí vai software, sistema, então assim, a gente... Cara, o franqueado, ele já começa com anos de experiência. Eu acho que quem compra uma franquia, ele compra por isso. Eu não quero bater cabeça em criar nada, em correr um risco de... Não, o franqueador, ele já correu esse risco por mim. Ele já perdeu dinheiro por mim. Ele já se estressou por mim. Então, nosso papel... Mas, Cristiano, vendo você aqui, você não é um franqueador padrão. A maioria não está preocupada em criar um ecossistema da maneira que você está criando. Quando você me fala que tem esse treinamento, quando você me fala que tem a gamificação, quando você fala tudo isso, não é normal, cara. É isso que eu estou tentando explicar. Eles vão andando de acordo, porque assim... O que não se planeja, né? Não se planeja, né? Ontem eu fiquei 3 horas numa reunião com o Danilo. Cara, a gente vê cada atrocidade aí de franqueador moendo franqueado e vendendo a qualquer custo e fazendo de qualquer jeito, seja o que Deus quiser, no Bumba Meu Boi. Isso pode gerar um capital no curto prazo, mas você queima a marca. E aí, se você queimar a marca para você desqueimar, né, é muito mais difícil do que você crescer cadenciado, estruturando, criando ecossistema, entendendo as dores. Também tendo uma profundidade de monetização do seu franqueado, se isso for cabível, como é o caso do Maurício, de ter indústria, ter royalty, ter, né, toda uma infraestrutura e um ecossistema que facilita a operacionalização das lojas. Então, eu acho que é muito relativo, mas uma coisa já... É chato ficar te parabenizando toda hora, mas não é normal, cara. O seu nível de consciência é muito elevado para um franqueador tão recente e um modelo tão novo. Então, assim, parabéns, porque é anormal, cara, é anormal. Eu também acho isso, eu concordo plenamente com o Gilberto, o Igor até comentou, exatamente por isso fechei com a Livre, e cara, eu acredito que assim, eu acredito que você vai alcançar resultados bem significativos por isso tudo que você vem apresentando, vem comunicando, e para a gente até finalizar, qual é a dica que você daria para quem está nesse processo, para quem tem um negócio que talvez não tenha tanta base para buscar referências de modelo de negócio. Você já comentou aqui vários passos que foram ouro, mas se você pudesse resumir, o que você entregaria para a pessoa que está começando a pensar em formatar seu negócio para franquia? Cara, eu acho que o principal é essa preocupação genuína de fazer o franqueado ter resultado. Eu acho que isso foi um dos meus motivos de conseguir ter franqueados satisfeitos hoje, por mais que a rede seja pequena ainda. Hoje, posso dizer assim, que eu estou pagando o preço agora no início de, talvez apertar o financeiro e tal, e dar muito suporte, mas de desafogar o franqueado em outras áreas, porque eu tenho muito bem claro e definido isso para mim, aquilo que a gente conversou ainda agorinha, de acordar e dormir pensando de como fazer o meu franqueado ganhar dinheiro. Eu acho que isso tem que estar na nossa cabeça todo santo dia. E a gente tem que revisitar os nossos processos, tem que, conversar com o franqueado, entender, de vez em quando mandar uma mensagem ali, perguntando se está bem,
como é que está a operação, precisa de algum suporte. Então, essa preocupação genuína, para mim, eu acho que é o que diferencia, sabe? O franqueador que só está ali pelo dinheiro, só está ali pela taxa de franquia, do que a pessoa que vai ter sucesso no longo prazo. Eu não me preocupo daqui a 2, 3 anos, me preocupo daqui a 10, 15, 20 anos e ser uma marca global. O maior objetivo é levar ele para o mundo, né? A gente vai começar no Brasil e tem espaço para chegar no mundo e, cara, é paciência e pagar o preço que tem que pagar. Tem muito claro isso na minha cabeça. Tem muito chão, tem muita mata para abrir ainda e eu pago o preço que tem que pagar. Vou atrás de informação com o que eu tenho, né? Como eu falei para vocês, não tinha ninguém para modelar. Levei um não, fui para outra cidade, saí do norte do Brasil, fui para o sul. O cara fechava a porta na minha cara, não me atender, não me ligar. E é ali que eu tomei a decisão mesmo. E cara, é fazer acontecer com o que tem agora e não esperar muito, não. Maneiro, maneiro. Parabéns, cara. Eu tenho certeza que a Libre um dia vai ser patrocinadora aí de grandes eventos. É isso, a gente vai ter o circuito livre, com certeza, daqui a pouco é questão de tempo, porque vai ter tanta escola que vai virar um circuito interno, né? E em relação, desculpa me alongar um pouquinho aqui, em relação ao modelo de negócio, você teve alguma inspiração para criar o seu modelo de negócio? Você teve alguma referência ou algum mentor, alguma coisa que te ajudou? Porque é muito revolucionário não só a ideia do que a Libre faz, mas como você implementa o modelo de negócio. E reiterando, né, modelo de negócio é o que, às vezes, você traz a inovação não porque você trouxe algo muito novo, mas o seu modelo de negócio é novo, né? Você pega, por exemplo, a Oakberry, né? Eu fico entre São Paulo capital e o Triângulo Mineiro, né? Que a gente tem escritório nesses dois lugares. E a Oakberry abriu aqui recentemente, né? E aí já tem a The Best, açaí, né? Falando de açaí especificamente. Cara, você vê que a Oakberry é uma nanoloja, uma portinha que opera com pouquíssimas pessoas, então a tendência de break-even rápido é gigantesca porque é modelo de negócio, óbvio, é uma marca super internacional, talvez a maior marca de franquia internacional depois das Havaianas que o Brasil tem, não sei se lá fora é franquia havaiana, né? Tem a Decoff também, que é do sul, ali da região de Curitiba, que também é uma portinha, que é um modelo japonês, não sei se vocês conhecem, em São Paulo pipocou um monte de loja, não sei se no Rio e no Norte tem, mas eu queria entender de onde vem sua inspiração, cara, porque é legal de ver, é bonito de ver, assim, chovendo molhado, mas que parece que a gente quer abrir sua cabeça para entender de onde vieram algumas coisas, né? Cara, basicamente, quando eu pensei e vi que eu era o único, eu comecei, tá, e agora? E aí a gente começa a procurar o que chega mais próximo para tentar modelar. Então, por exemplo, o cara me diz, tu não tem nenhum concorrente. Mentira. Porque o pai que matricula o filho numa escola de skate, ele matricula numa escola de tênis, numa escola de futebol, numa escola de vôlei, de outros esportes. Natação, então, natação. Né? Então, eu comecei para outros esportes. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz, antes de formatar, e também no processo de formatação, eu me matriculei numa escola de tênis. Eu fui ser aluno da Escola Guga para entender todos os processos. Eu me infiltrei lá dentro. E me infiltrei e fiz centenas de perguntas para professores, para o recepcionista, contrato de aulas, como é que faz um contrato de aulas? Então, são várias coisas que eu fui buscando de outros esportes, né? Então, eu matriculei depois em escola de futebol, né? Eu fiz escola de futebol e depois fiz escola de tênis. E aí, para buscar entender, não tem nenhuma referência no meu negócio, então tem que buscar em esportes parecidos. E basicamente foi isso, eu fui me filtrando e colhendo informações e filtrando. O que eles estão fazendo de errado? Porque a Libre já vai iniciar da maneira 100% certa. Então, foi isso que eu fiz. Então, eu basicamente tenho esses dados do que todos eles fazem errado e consertei no nosso, e é o que a gente busca diariamente. Maneiro, cara. Parabéns. E é isso, gente. Vamos finalizando por aqui. Foi muito bom. Acho que foi muito enriquecedor. Acho que a experiência que você está construindo e está tendo e está compartilhando cara, é ouro para quem está iniciando. Parabéns. Tirar uma fotinha nossa, Daniel? Vamos tirar uma foto aqui. Tira aí pra gente. Vamos tirar uma foto aqui. Sorri aí, galera. Vamos lá.
E aí, tem até os balãozinhos. Até balão. Mas, gente, esse conteúdo está gravado. Vai lá no nosso canal para que a galera ela possa aprender também. Você que está assistindo gravado, deixe seu like aqui, se inscreva aqui no canal. A intenção dessa comunidade do franchise é realmente isso, é troca de ideia, é aprender com quem está executando na prática, não é teoria. Aqui a gente fala dores de ser um franqueador, dores de ser um franqueado. E muito obrigado pela sua disponibilidade, Cristiano, de falar realmente sem filtro, falar que, ser franqueador não é fácil, né? Porque eu vejo muita gente aí do digital, da galera aí dos cursos online. Vendendo ilusão, né? Ser franqueador é maravilhoso e que, cara, não é a grana. E sempre foi essa a minha motivação, é o propósito. Se você gosta de liderar pessoas para um bem comum, é isso que o Cristiano falou. Cara, pensa no suporte do seu franqueado, pensa no resultado dele, porque é isso que vai te mover, não é a grana. É realmente essa construção de ecossistema. Então, parabéns e obrigado por compartilhar, tá? Sempre uma honra. Precisar, eu tô aqui para somar e vamos junto. É isso. Valeu, pessoal. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, gente. Grande